estamos celebrando sua carreira aqui, hoje, nesse programa, olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira, assim? Mais Dentro difícil? desses ciclos, se teve algum ponto muito baixo, se teve algum momento... E não tô falando só da carreira agora Não, de não. comediante da vida inteira. Não, eu acho assim, vamos ver, eu acho que o momento que eu, lá por 2003, eu volto de Belo Horizonte pra Porto Alegre. Belo Horizonte? Eu morei 6 anos em BH. Morei dos 15, 16 aos 23. Mais ou menos isso. E aí eu tive uma vida em Belo Horizonte, assim, uma adolescência, amigos que eu trago muito carinho, tô até hoje lá. Eu sempre quando vou pra lá, marco de encontrar com alguns. Eu era de grupo de jovens de igreja lá, então eu... Caramba, por essa eu não esperava. Eu coordenei liturgia na missa, fazia os teatros da missa. Eu adorava, era uma galera muito, muito maneira. Eu tenho saudade da galera, não tenho saudade da igreja. Eu fiquei ateu depois de um tempo, me entendi como ateu. Mas foi na época muito legal, muito, muito maneiro, fiz muito amigo. Então, quando eu morei lá e voltei para Porto Alegre, era uma situação que a minha família estava meio fodida, meu pai tinha saído do emprego, e aí que eu citei mais ou menos, e eu tive ali uns 6 anos, que foram os anos mais difíceis pra gente lá da nossa família. Tanto profissionalmente, porque eu era publicitário, fazia faculdade de publicidade, eu tinha que pagar a faculdade, daí não sobrava R$1, sacou? Assim, gastava tudo. Aí, com faculdade mesmo, gastava 400 e a faculdade era 396, sei lá. E você ganhava 400. Aí não batia os cálculos. Conseguia comprar um pão de queijo, uma correria. E daí lá em casa tava tudo fodido, né? De procurar trabalho. A pessoa que escalou carreiras, assim como era antigamente, você começa, né, assim, uma formação acadêmica e vai ganhando, e até consegue um cargo executivo, como foi meu pai. Então, quando você sai, você demora para se recolocar, né? Porque você não tem a faculdade, não tem os bagulho que precisa ser bom de entrevista. Bom. Então, demorou muito tempo essa parada lá em casa, foi meio caótico. Eu acho que essa época foi a mais difícil, porque eu não conseguia entrar nos empregos bons. Então, eu lembro que uma época eu queria entrar na agência experimental da faculdade, que tinha uma agência de propaganda experimental. E dentro da faculdade. O nome já dizia isso, não precisava explicar isso, mas enfim. Aí eu chamava Agexcom. E eu falei, mano, eu vou querer entrar nessa Agexcom aí, vai ser bom, porque eu vou aprender, eu tô indo nos estágios, os caras estão me... Eu achava uns estágios que os caras eram muito... assédio moral, tinha muito assédio moral, sabe? Então eu tomava uns negócios que não tava certo na época. Na época eu não tinha essa noção, hoje em dia a gente tem uma noção de assédio moral, mas ninguém sabia. Então eu tomava os assédio moral direto, e os meus primeiros trabalhos, eu falei, mano, não tô pronto pra estar trabalhando, talvez, em publicidade. Eu não sei fazer rápido os design, eu não sou um redator rápido ainda e tal. Vou fazer nessa agência experimental. Aí perdi teste dela, perdi não sei o quê, que era o que eu te falei antes, sabe? Que marcou o dia da entrevista, eu passei da segunda etapa, não fui, que eu esqueci. Aí tinha que esperar 6 meses pro próximo teste. Ai, não. Isso aconteceu muitas vezes comigo, esse tipo de coisa. Um dia eu passei, cara, fiquei feliz. Aí, e no meio dessa confusão toda da minha família, de todo mundo. Aí, no meio desse estágio, eu dava muita ideia diferente. Eu sei disso, assim, diferente de, mano, não vamos fazer igual sempre faz. Você sabe como é que eu sou, né? Não, vamos fazer a mesma coisa que estão fazendo, vamos fazer uma coisa diferente. E aí não tinha mulher que era redatora lá da agência, tinha saído, então eu tava sem essa vaga que deveria ensinar isso. Eu queria ser redator na época. Queria ensinar isso, não tava. E eu senti que não rolou assim, mano. Não rolou comigo. Fiquei uns 9 meses lá e daí me demitiram. E eu fiquei muito chateado. Eu acho que perder esse emprego me desestruturou bastante naquele momento que eu tava, pela toda a dificuldade que eu tava, por todo o negócio que eu coloquei nesse trampo, assim, tipo, agora eu vou conseguir aprender num lugar que é pra me ensinar. E aí cheguei lá, fiquei frustrado, assim, não tinha a pessoa que poderia me ensinar, não tá, ninguém entendia as loucuras, e eu tenho certeza que as loucuras que eu fazia eram legal, é só o pessoal que era corporativado, e, não, vamos um cartaz só, vamos não sei o que. Eu falei, mano, a gente pode tapar a escola de cartaz, fazer 4 peças diferentes, é só tirar 4 fotos, por que tem que ser a mesma foto em 4 no cartaz? Faz 4 cartazes diferentes. Veja bem, muito veja bem. Sim. E eu acho que acelerar, eu nunca fui rápido de escrita, de produção, eu não sou um cara rápido de todas as coisas que eu faço, eu sou um cara que demora e... Câmera lenta. Câmera lenta, eu sou câmera lenta. Eu sou mais lento, minha cabeça sai muito, então né, o meu tempo é diferente. Sim. Mas eu escrevo legal pra caramba, assim, e tenho boas ideias. Então eu tinha consciência que minhas ideias eram legais, mas que não tava rolando, sacou? Assim, então quando eu saí desse estágio, eu fiquei frustrado e a minha vida estava frustrada nessa época, sem ter comédia. Cúmulo de coisas. Cúmulo de coisas. Aí depois veio a comédia e meio que me salvou desse universo que
que eu não tinha me acertado. Porque é difícil você ser publicitário e você que é iniciante de carreira de publicidade. Você sabe que é difícil. Porque os estágios pagam muito mal, você tem que pagar essa faculdade. Às vezes o trabalho é longe do que você tá, você tem que dormir às vezes no trabalho, porque tem viradinha de noite, porque o veículo não vai esperar o bonito chegar amanhã de manhã, o jornal sai amanhã no mesmo horário, pede mudança no final de sexta-feira e você vai dormir lá. E eu não tinha como fazer isso direito ganhando pouco que eu ganhava, morando onde eu morava. Eu morava em Esteio, Porto Alegre, acontecia as coisas todas, as agências, todas. Esteio não tem isso, assim, não tem esse tipo de trampo, né? E daí eu não conseguia pegar uns trampos legal, sabe? Então, pra mim, achar um trampo que eu pudesse exercer era muito importante naquela época de aprendizado e tal. E quando eu fui no lugar, dentro da faculdade, que era pra me ensinar, e não me ensinou, e ainda me deixou com a moral em baixa, e eu saí, e eu disse, pô, mas não tô fazendo nada de errado, mano. Porque assim, tô só criando coisa mais doida, assim, sabe? Que eu acho que era a função de ser exigente com o bagulho. E talvez lento um pouco, tendo um pouco de critério de, né? Um pouco de autocrítica, assim, talvez eu fosse um pouco mais lento. E aí me tiraram. E isso acho que me deixou um pouco frustrado, um pouco confiante em mim. Entendi. Que me veio até hoje em dia, até hoje Tem sou um reflexo pouco, até hoje? tem reflexo até hoje, um pouquinho dessa fase de muito trabalho ruim, Vilela. Trabalhei em muito lugar ruim, Vilela. Eu fui premiado de trabalhar. Eu consigo fazer um show tranquilamente de todas as... Não daria um show, teria que fazer 2. É de mesmo? todas as empresas que eu trabalhei, e o tanto de confusão que deu nas empresas que eu trabalhei, e o tanto de pau no cu que eu encontrei na trajetória profissional, e o tanto de gente legal também, encontrei umas pessoas legais, vale até a pena falar, assim, tipo, teve o Sidney Porto, de um trabalho que eu tive em BH, era um puta chefe da Gerencial Brasil, que chamava a empresa, uma empresa de merchandising. E aí um cara muito legal, sabe, dava oportunidade, esse cara, todo o meu carinho pra ele até hoje, o Flávio Brasil também, que trabalhava numa agência última que eu trabalhei, que me dispensou um mês pra eu trabalhar à distância, porque ia ter risadaria, eu ia fazer coisa, e ele deixou eu trabalhar um mês aqui de São Paulo, porque ele sabia que era importante. E o Salles também, que foi outro cara que eu trabalhei na Plenobras Materiais Elétricos. E o Salles também, como um bom chefe, me liberava direto pra fazer show, tinha um carinho interessante. Fora isso, eu só encontrei pau no cu. Caralho. Meu Deus do céu, como eu encontrei pau no cu? Assim, eu encontrei de briga de dar na empresa, dos dois donos tá brigando, a agência tá crescendo, cheio de trabalho pra gente fazer, e os donos deram uma briga. Caralho. E aí entrou o segurança pra tirar o outro dono que tinha expulsado ele na empresa, sacou? Assim, e aí a gente não entendia mais nada. Vou com quem? A gente já tava nesse clima, assim, vou com quem? Essa empresa foi... Nessa empresa trabalhou quem? A esposa do Verdun. A esposa do lutador, do Fabrício Verdun, ele é gaúcho, a Karine também. E a Karine trabalhava lá. Então, um dia que eu encontrar o Verdun, assim, eu já encontrei várias vezes, mas eu nunca bati um papo. Eu quero conversar com a Karine. Karine, lembra? Que loucura foi aquela? Eu encontrei ela na saída do Renascença, eles estavam entrando, então a gente se cumprimentou, eu, o Verdun e ela, não consegui falar. Eu preciso sentar ela e outras pessoas da época e dizer, mano, o que aconteceu nessa empresa? Que a gente não sabia quem estava seguindo, não sabia quem que era o dono da razão, uma confusão. Terminou, a empresa quebrou, cara. Caralho. Por causa da briga, os caras tinham conseguido 6 contas novas, brigaram, quebrou tudo. A agência. Tá merda. Foi uma doideira. Essa foi doideira. Essa foi a mais doida. Nada que eu trabalhei. Não, teve uma mulher que eu trabalhei que ela era completamente desequilibrada. Chamava Agência Mandala. Ela já foi falecida, essa mulher, nem lembro o nome dela direito. Um dia, mano, ela era do mal demais, entendeu? Ela era do mal que... Eu ouvi essa história, eu não contei. Um dia ela foi numa churrascaria, tinha um cara pedindo dinheiro, ela falou, ele tinha uma muleta, ela falou, vou fazer ele andar, quer ver? Ei, vem pegar o dinheiro aqui. Daí ele veio andando, ela arrancou com o carro e foi. Ela era esse tipo de mal pessoa, entendeu? Imagina essa pessoa, dona de um lugar... Nossa, triste, né? Vilã de novela. Vilã de novela. E ela era dona de um birô de 5 pessoas. Maluco. Eu entrei nesse trabalho porque ela tinha demitido 5. Porque ela ficou puta que eles escreveram Paraíso sem acento na camiseta, foi impressa 2.000 pra camiseta da serigrafia, e demitiu todo mundo, ficou puta. Do dia pra noite, mas você tem uma empresa, no outro dia você tem que dar as coisas pra entregar, você não tem mais a equipe. Aí eu entrei na equipe e ela era caótica, ela era doida, essa mulher era bem doida. Ela morreu depois, teve câncer, eu acho, já tinha saído, ela faleceu. Eu trabalhei em muito lugar ruim, muito lugar que me deixava pra baixo, sacou assim, lugar que me deixava mal, ligado, assim, as pessoas me deixavam mal. Então isso boicotou um pouco, porque eu era bem confiante quando eu entrei na faculdade. Eu disse, eu vou chegar e vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer, mano. Como é que não vou fazer? E o lance de não conseguir entrar na publicidade direito, com mínimo de decência, sacou? Assim, era só trabalho fudido e nada contra. Quando a gente tá na publicidade, a gente quer trabalhar um trabalho fudido, vai trabalhar, né? Era só pau no cu que me aparecia e os caras, as pessoas querendo boicotar. E aí eu tinha uma história, os meninos devem... Preto pro Renato, que o Renato vai falar um dia isso. Não sei se ele veio já. Um dia, o Renato Albani, já vi. Eu acho que eles contaram em algum lugar. Tinha um lugar que eu trabalhei. Essa mesma empresa que deu a briga do sócio aí toda. Tinha um cara que era um pau no cu, que é o mesmo que eu falei que deu a carteirinha do Grêmio pro filho logo que nasceu. É a mesma pessoa. Esse cara era um pau no cu, chamava Diego.
Esse cara era bem assediador moral, meio truculento, do interior, assim, sabe? Era um cara meio grosso que se achava erudito demais. Aí um dia eu ficava de costas, um dia ele pegou o estojo e jogou nas minhas costas, assim. Eu tava de fone, tomei um estojo nas costas. Falei, mano, o que houve? Ele falou, te chamei, tu não ouviu? Um estojo pesado, entendeu? Ele jogou nas minhas costas, do nada. Então, era esse tipo esse foi o trabalho que eu tive. Que The Office isso, cara. Tomei um estojado. Aí a gente ia fazer uma produtora de roteiro que ia chamar Estojo na Nuca. Porque o Afonso, o dia que soube, cara, que eu tomei uma estojada no trabalho, ele chorava de rir. O Afonso adora ver os outros se fuder, assim, sabe uma história que tu se fudeu? Afonso chorava de rir, a gente fez, vamos fazer estojo na nuca. Nunca foi pra frente esse projeto nosso, a gente chegou a começar a escrever. A gente escreveu um desenho, na real, pro Globo, na época, com 2 capítulos. De um desenho de um outro cara, precisava que a gente escrevesse, a gente escreveu o que chamava... eles tocavam, uns carinhas que tocavam uma música tipo um Guitar Hero e viajavam no tempo. Eu não me lembro o nome. A gente escreveu esse desenho aí, 2 episódios. Foi bem legal. Foi nessa época aí do Estojo na Nuca que eu contei essa história. O Afonso morreu de rir. Mano, eu penei demais. Eu trabalhei na Secretaria da Saúde da Mulher, dentro do Estado, aqueles prédios do Estado. Eu entendi como o Estado não funciona lá. Foi muito legal também essa Secretaria da Saúde da Mulher. Eu entendi, mano, por que no Brasil não funciona. Deu pra ver direitinho, sabe? As pessoas que são contratadas, o jeito da dinâmica, a estrutura, o baixo orçamento, umas coisas básicas que os caras têm problema, sabe? Assim, não consigo abrir o Word, que o nosso não é do Word. Sabe uns negócios assim que os caras estavam tendo, nossa, a gente comprou outro, o Power não sei o que, sei lá, uma marca diabo de documento. Só bosta, um furando o olho todo mundo. E as minas da minha sessão lá da Secretaria da Mulher eram tudo venenosa, cara. Assim, era tudo venenosa. E aí, olha como é no Brasil, que coisa doida. Elas tinham que assinar uns bagulho pra liberar, sabe? Na época, remédio pra pessoas que precisavam, eu não me lembro. E era tão pouca demanda de trabalho pra elas que tinha uma moça que ela guardava e ela deixava pra fazer 2 por dia, que era uma coisa que precisa de urgência, que são remédios. Ela deixava fazer 2 por dia, porque senão ela não ia ter trabalho até o final do mês. Sacou? Olha a cabeça das pessoas, irmão. Como é que as pessoas estão precisando de remédio, fazer os 15, jogou 15, faz os 15, dá. Não, fazer 2 por dia, porque é tão pouquinho que eu tô recebendo que desses negócios que eu tinha que fazer que eu tô fazendo pouquinho por dia pra não gastar. Aí o Estado demora pra caralho o teu remédio chegar, por quê? Porque era assim, era totalmente... Era uma loucura. Trabalhei em muito lugar ruim. Muito lugar. Muito lugar. Teve lugar que eu trabalhei 1 mês. Teve lugar. Aquela que eu cheguei... Lembra que eu falei que eu fui numa entrevista e era pra ter ido em outro lugar? Sei. Então, era uma empresa de sistema de informação, de automação. E eu fui pra uma de grupo de geradores. Que cheguei lá, parei na linha. A menina chegou e disse, ei, a gente não abriu a segunda etapa ainda não. E eu, mas vocês me ligaram dizendo que eu passei pra segunda etapa? Ela disse... Vou ver lá dentro, mas não sei. Aí ela saiu, eu já peguei meu telefone e disse, fiz merda. Já entendi. É outra entrevista, era em outra cidade ainda. Só que eu tinha 1 hora pra chegar em São Leopoldo. Eu falei, não acredito. Mas cheguei no teste, 1 hora de atraso, 2 horas de atraso, sei lá, 3 horas de atraso. A mulher me passou mesmo assim. Entrou mesmo assim? Entrei, fiquei 1 mês saí daí. Era Deus te falando pra não ir, mas cara. Aí eu consegui vaga em outro lugar, na agência, aquela que deu a briga do chefe. Daí eu consegui lá e... Graças a Deus, fui pra um lugar pior. Fui pra um lugar pior, graças a Deus. Fui lá ser maltratado um pouquinho. Foi tudo isso, cara. Tive muito lugar. Acho que a minha autoestima ruiu um pouco aí, entendeu? Entendi. Então, quando entrou a comédia, eu fui no sangue doce. Vou fazer essa parada. Pô, sempre quis ser comediante, não sabia que podia ser, né? Viu o Diogo agora, pode ser. Então, abriram um mercado de trabalho que eu não sabia que existia. Vamos tentar fazer. 3 anos fazendo, vamos nessa. Acho que dá, ganho pouco. E aí vem. Então, a fase mais difícil da minha vida foi esse engate. Antes de iniciar. Sequência de... Isso, faculdade, antes de começar com a comédia. Foi uns 3 anos, eu acho que a gente... período? Não, eu acho que a gente teve uns 6 anos devagar e uns 3 muito ruim. Entendi. Entendeu? Uns 3... Os 6 foram ruins, mas os 3 foram aquele de vender terreno que tinha, vender carro, sabe? De a família se desfazer do pequeno patrimônio que tinha. E na minha casa com dificuldade, assim. Nunca passei fome nem nada, nunca tive... Os meninos sempre foram, né? Mas o Ventura e o Afonso sempre tiveram a vida mais difícil que a minha. Eu não tive a vida difícil, tive brinquedo, tive comandos em ação, como eu te falei. Meu pai me dava brinquedos, fazia os corre dele, trabalhava pra caralho. E tinha um emprego, ganhava pouquinho assim, mas ele fazia acontecer. Depois que o negócio foi ficando melhor, quando eu morei em Belo Horizonte, tive uma vida maneira. Depois voltei para Porto Alegre comendo um dobrado, tomando no cu essa época aí. Entrando o pau dobrado no cu da pessoa, entendeu? Comendo dobrado. Achei que era um salgadinho, né? Comendo um dobrado. Podia ser, né? Comendo só dobrado. E aí depois com a comédia o bagulho foi melhorando.
O primeiro ano foi difícil, né? Morar em São Paulo, ganhando um pouquinho no quartinho de empregada lá. Mas depois do segundo ano, eu já começou a entrar mais dinheiro para mim. Eu fiz um festival em Porto Alegre, isso já foi me dando grana, aí vieram as oportunidades. Sempre procurei trabalho, sempre mandei um show bom. Não faltou. Então, a vida mais difícil, eu acho que foi essa. A época mais difícil.